Oi, boa noite a todos, boa noite, seres divinos. Hoje estaremos falando aqui sobre os padrões inconscientes da dor. O que será que, de onde que vem essas dores, né? E eu estarei falando um pouquinho sobre a traição, sobre o abandono, sobre a rejeição, sobre a humilhação e sobre a injustiça. Porque eles são os maiores padrões de dor que assolam a humanidade. Esses padrões são inconscientes. A gente não tem uma consciência que a gente sente isso. Tá lá no nosso inconsciente. Por quê? 10% nosso é consciente e 90% é inconsciente. E o nosso inconsciente tem muitas coisas. E esse nosso inconsciente vai afetando a nossa vida, vai mexendo com a nossa vida. Eu já queria trazer alguns esses padrões. Talvez você se enquadre em algum padrão, se encaixa em um. Talvez você se sinta em mais de um padrão. Então vamos lá, né? O primeiro padrão eu vou falar ferida da traição. O adulto está em constante desconfiança, necessidade de controlar tudo em sua volta, para evitar uma surpresa. Então a pessoa tá ali controlando tudo. Quer controlar o pai, a mãe, o filho, o marido, o vizinho, o cachorro. E quer controlar tudo, todo mundo. Quer mandar em todo mundo. Na infância, o que aconteceu na infância dessa pessoa? Não cumpriram com o que prometeram. Então os pais dessa pessoa em algum momento não cumpriu com alguma promessa que fez para ela. Então tem lá a criança que ficou ferida. E essa criança ferida vai afetar minha vida adulta. Vai ver se você se encaixa nesse padrão da traição. Mas tem outros padrões que eu vou trazendo aqui, que pode ser que o seu seja um outro, né? Vamos trazer o próximo padrão, o padrão do abandono. Ferida do abandono. Coloca as vontades do outro sobre suas próprias prioridades. Prefere aguentar as situações indignas e não coloca um fim, tá? A pessoa prefere aguentar diversas situações difíceis e não coloca um fim nessas situações. Muitos relacionamentos até abusivos, a pessoa fica naquele relacionamento e não coloca um fim naquele relacionamento. Um emprego abusivo, patrões abusivos, tem diversas situações familiares abusivas. Então a pessoa não consegue colocar um fim naquela situação. E a primeira causa, na minha infância, na infância dessa pessoa, tive pais ausentes. Comigo também aconteceu isso, gente. Então, na nossa infância, em alguns momentos, nossos pais foram ausentes. E eu vou estar trazendo mais coisas, assim, para vocês entenderem melhor como é isso tudo, né? Ferida da rejeição. Adulto. Sente dificuldade em sentir parte de algum lugar. De pertencer a um lugar. Já viu aqueles momentos que a gente não se tem assim... a gente não consegue se encaixar nos grupos, não consegue se encaixar nos lugares, não consegue se encaixar com as pessoas, a gente não se sente ali, a gente não se sente parte daquele grupo, os grupos da escola, os grupos da faculdade. Não sei, eu não me sinto, eu não consigo me encaixar, eu não consigo pertencer, por mais que eu queira, eu não consigo pertencer. Então, essa é a ferida da rejeição, né? Na infância, o que aconteceu nessa infância? Infância. Não me aceitaram como era. Agora vamos à próxima ferida, né? Vai ver se vai se enquadrando nessas feridas aí. A gente vai falar um pouquinho da ferida agora. A ferida da injustiça. Adulto. Esconde o que sente. Sensível, mas não demonstra. Exige muito de si mesmo. Dificuldade em estabelecer um compromisso por medo de errar. Na infância, os pais foram frios e autoritários comigo. Agora a próxima ferida. Às vezes você vai se encaixar em mais de uma ferida aí, hein? Você se encaixa. A ferida da humilhação. O adulto. Culpa, vergonha. De aceitar. E tipo assim, essa pessoa sente culpa e vergonha e tem dificuldade de se autocuidar. Então essa pessoa, ela sente em cuidar do outro. Então ela vai cuidar de todo mundo e não cuida dela mesma. Então ela vai cuidando de várias pessoas e esquece de cuidar de si mesma, né? E o que aconteceu nessa infância? Riram muito de mim.
Então, como riram muito de mim na infância, eu acho assim, não tem necessidade de eu cuidar de mim mesmo, né? Aí eu tenho que se deixar em último lugar. E isso é tudo inconsciente, tá lá no nosso inconsciente, não tá visível assim pra gente saber. A gente não tem isso no nosso inconsciente, mas isso afeta a nossa vida. Alguma coisa aconteceu na nossa infância que mexe com a gente. E às vezes a gente não sabe, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou a Rafaela, né? Eu sou uma terapeuta e eu ajudo as pessoas a descobrirem a origem da sua dor, né? Onde que começou essa dor? Não sei se tá no seu relacionamento, se tá no seu financeiro, se tá na faculdade, no curso. Porque assim, tudo começa antes, né? Tudo na nossa vida começa antes. Aconteceu alguma coisa antes que tá afetando a minha vida nesse momento, né? Pra mim tudo começa antes, tem uma coisa que aconteceu antes. Só que a gente não sabe, né? Porque a gente não estuda sobre isso, né? Agora que assim, que tá vindo nós terapeutas para falar um pouco sobre esse assunto. Mas tudo que acontece na sua vida tem uma causa anterior. Aqueles padrões de relacionamento repetitivos, né? Pessoas que só atraem aquele tipo de namorada, aquele tipo de namorada. Pessoas que só atraem aquele tipo de patrão. E fica aquele ciclo de repetição. Tem uma causa anterior. Tem alguma coisa que atrai essa situação para sua vida, que vem gerando essa situação para sua vida. Vocês que estão entrando aí na live, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pergunta aí para mim, para eu poder ajudar vocês. E eu trabalho assim com a metodologia Manterapeuta, que é uma metodologia que ajuda a pessoa, porque vai em diversas partes nossas e vai resgatar essas partes nossas que estão em dor. Porque essas partes nossas que estão em dor, elas afetam a nossa vida. Elas influenciam a nossa vida. E a gente às vezes não sabe, né? No início da live, vou deixar essa live gravada, quem tá entrando agora, eu falei dos padrões de dor, né? O padrão da rejeição, da traição, do abandono. Eles acabam mexendo muito com a nossa vida, só que tá no nosso inconsciente. E a gente não entende, porque repete esses padrões na nossa vida, atrai esses tipos de pessoa. E a gente pensa assim, nossa, Tipo assim, tem pessoas que começam cursos e param. Tem pessoas que só atraem aquele tipo de relacionamento, aquele tipo de patrão. Parece que vai se repetindo aqueles padrões na sua vida. Mas tudo tem uma causa anterior. Começou lá na sua infância. Aconteceu ou na sua ancestralidade também, que a gente traz muita coisa da ancestralidade. E acaba que a gente às vezes esquece de cuidar da gente mesmo. Muitas vezes a gente está cuidando de todo mundo e esquece de cuidar da gente. E a gente esquece de olhar para essa parte nossa. Igual eu falo, o médico ele cuida do corpo físico, ensina, cuida. Ele vai lá, cuida do corpo físico. Só que quem vai estar ali cuidando da minha parte emocional, da minha parte mental, da minha parte espiritual, quem vai estar cuidando dessa parte minha? Enquanto eu não olhar para essa parte minha, as situações vão se repetir na minha vida. E cada vez vai se repetir mais. E cada vez talvez vai ficando mais pior. Mas por que se repete? É aquela partinha minha de dor, é aquele trauma meu que tá falando assim, olha pra mim. Tá na hora de você olhar pra mim. Na hora de você cuidar de mim. Mas como é que eu vou cuidar disso? Eu não sei como é que cuida. Fazendo terapia. É importante as terapias. E eu, Rafaela, eu posso ajudar você que tá passando por algum desses padrões. Eu posso ajudar você a sair desse padrão que você tá passando, esse padrão de dor, né? Sair desse padrão, né? E agora vamos comentar, eu já comentei um pouquinho de cada padrão, né? Eu vou falar aqui agora um pouquinho sobre cada padrão, né? Sobre como que acontece na vida de cada um, né? Vou falar mais uma vez sobre o primeiro padrão que eu falei, o padrão do abandono, né? O adulto coloca as vontades do outro sobre suas próprias vontades. Prefere aguentar situações indignas do que por um fim. Medo de estar só. Na infância, tive pais ausentes. Lembrando que os nossos pais também, se a gente for conversar com nossos pais e perguntar como que foi a infância deles também, a gente vai saber que não foi uma infância tão fácil assim também. Porque também a gente não é ensinado a amar também, né? As pessoas não ensinam a gente a amar. Oi, Giovana! Se você tiver alguma dúvida, pode estar perguntando aí, viu? Quiser falar alguma coisa sobre esse assunto, né? Souber, envia para os colegas, envia para os amigos, compartilha essa live, para que mais pessoas possam estar acessando essa live, né? Manda coraçãozinho aí, compartilha. E é muito importante a gente abordar sobre esses assuntos, né? Porque essa parte da ferida do abandono, a pessoa em si, às vezes até em relacionamentos, se coloca em relacionamentos muito difíceis. Relacionamento onde acontece humilhação, xingamento, humilhação. E esse tipo de relacionamento não é só um relacionamento afetivo em si.
Às vezes é um relacionamento com o patrão também, onde que o patrão humilha, onde que o patrão xinga. Então, esse padrão do abandono, ele vai se repercutindo na vida da pessoa. Só que tá lá no inconsciente dela, ela não sabe. Por que isso acontece? Por que esses padrões se repetem na vida da pessoa? Porque ali tem uma criança que está ferida, tem alguma parte minha que ficou ferida, seja da minha parte criança, seja de minha ancestralidade, ou até alguma coisa que aconteceu, e até você pode caber surpresa, mas tem alguma outra vida minha. E essa parte minha do trauma, da dor, da criança ferida, alguma parte minha que ficou em dor, ela tende a afetar a gente, né? Eu digo pra você, se você contar a sua história pra alguém, qualquer pessoa, e ainda te doer contar a sua história, é sinal que tem alguma coisa aí que precisa ser olhada, que precisa ser tratada, né? E essa parte da ferida do abandono, ela é muito grande em nós. Porque às vezes a gente tem dificuldade de ficar com a gente mesmo. A gente tem essa dificuldade de ficar só com a gente mesmo. Aí a gente procura se preencher. Às vezes a gente procura se preencher, tá sempre com amigos, tá sempre com relacionamentos. A gente tá sempre procurando se preencher. Se preencher do quê? De algum vazio, de alguma coisa que aconteceu anterior. Então é necessário que a gente olhe para essa ferida do abandono. Por que eu tenho tanto medo de ficar comigo mesmo? Ou às vezes, por que eu não gosto de mim? Por que eu não tô gostando de mim? O que será? O que disseram pra mim? Porque muitas coisas acontecem na nossa infância, muitas coisas que disseram pra nós na escola, no colégio, no emprego, alguma coisa que alguém disse, alguma situação que aconteceu, nos gera essa ferida do abandono. Essa ferida do abandono em si acontece também que muitas vezes naquelas épocas antigas, nossos pais tinham que trabalhar também, né? Eles, não é porque eles queriam abandonar a gente, mas o que a nossa criança entende? A nossa criança entende que ela foi abandonada em si. A nossa criança entende assim, minha mãe me deixou, minha mãe me abandonou, minha mãe não quis me olhar, minha mãe não quis me cuidar. Não, às vezes os pais tinham que ali trabalhar para trazer o sustento. Mas a nossa criança em si, ela não entende. O que ela entende? Minha mãe foi embora e me deixou. E também é até importante a gente conversar com os filhos também e falar para os filhos assim, olha filho, oi Dina, oi Juliano. Para quem é pai, é importante chegar na criança e falar assim, filho, eu tô indo trabalhar, mas eu tô indo trabalhar, filho, para trazer o sustento, para isso, para aquilo. Conversar assim, oi Maria. É importante a gente estar falando assim, eu tô indo trabalhar para trazer o sustento, mas não significa que eu quero deixar você sozinho, mas que nesse momento eu preciso ir atrás desse alimento, dessa comida, para que a gente não passe fome. Porque às vezes os nossos pais, muitas vezes, para a gente não passar fome, eles tiveram que trabalhar, né? Tiveram que fazer alguma coisa. O meu exemplo era a minha mãe na infância, que foi um dos traumas que eu tive quando eu era pequena. Minha mãe tinha que buscar lenha, né? Buscar água, né? E ela me deixou lá trancada, né? Porque ela não podia levar eu, né? Aí o que a minha criança entendeu? Minha mãe me abandonou. E naquele momento minha criança ficou com muito medo. Ficou sozinha naquele lugar escuro. E aí eu tomei o café tudo da minha mãe e ficava com medo. Aí minha mãe chegou e naquela época nós era muito pobres, né? Minha mãe falou assim, filha, você bebeu o café tudo, filha. Esse café não podia ter bebido tudo. E no desespero, criança bebi tudo. E isso me gerou um trauma em si. Minha mãe era culpada? Não. Era a minha parte criança que não entendeu que minha mãe tinha que trabalhar. Então a criança em si, ela não entende. Isso gera trauma na nossa vida. E esses traumas da nossa vida vão repercutir na nossa vida. Vão estar ali atrapalhando nossa vida. Aí a gente começa a se sentir abandonado. A gente se sente abandonado nos relacionamentos, a gente se sente abandonado nos empregos, a gente se sente abandonado pros amigos. Mas por que a gente sente essa dor do abandono? Porque alguma coisa aconteceu antes. Vamos falar mais outra ferida, a ferida da rejeição, né? Agora eu vou abordar um pouquinho mais amplo. O adulto tem dificuldade em se sentir parte de algum lugar, de pertencer. Ele sente a sensação de não agradar ninguém. Então, muitas vezes, a pessoa sente essa sensação. Eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a esse grupo. Seja no emprego, seja na escola, seja na faculdade. A pessoa não sente que pertence àquele lugar, né? Ela fala assim, você pode ter percebido na sua vida. Às vezes tinha os grupinhos de escola e falavam assim, nossa, parece que eu não pertenço a esse grupo. Às vezes no seu emprego, por mais que você tentasse se encaixar com as pessoas, você falava assim, parece que eu não pertenço, eu não consigo criar esse vínculo com essas pessoas. Mas o que aconteceu? Na infância, os meus pais não me aceitaram como eu era.
Às vezes pode ser os pais, ou às vezes até na escola também, né? Às vezes na escola, alguns amiguinhos na nossa infância não aceitou a gente como a gente era. Então ali gerou um trauma na nossa criança, em si, na nossa parte criança, gerou um trauma, e esse trauma vai repercutir com a nossa vida. E aí a gente vai repetindo esses padrões. Pode ser que você se encaixe em um, e vocês que estão assistindo a live, se encaixam em algum padrão aí? Se encaixam nesses padrões que eu tô falando aqui? E esses padrões são os que mais levam a gente a sentir dor. E às vezes tá no nosso inconsciente, a gente não tem consciência disso, né? Como que a gente descobre isso? Através da terapia, né? Igual eu falei, eu sou uma terapeuta, e quando eu faço atendimento, eu consigo descobrir qual o padrão que a pessoa tá, onde que esse padrão começou, onde que essa dor começou. Às vezes a pessoa me chega falando assim, eu e meu marido não dá certo, eu e meu marido não dá bem. Nossa, eu tô com uma depressão. A pessoa chega falando alguma coisa, nossa, não sei porque eu não consigo emprego. Ah, não sei porque que eu começo esse tanto de curso e não termino. Ah, eu não sei porque eu não consigo. Eu tenho uma coisa que eu amo fazer, mas não dá certo. Então a pessoa chega me trazendo alguma situação. Mas a pessoa em si não imagina que essa situação que ela me traz tem alguma coisa que aconteceu antes, tem alguma dor, algum trauma que aconteceu antes que tá parando a vida dela, estagnando a vida dela. E esses padrões, assim, eles estagnam nossa vida financeira, nossa vida de relacionamento. Então, a gente tende também, porque tem uma parte nossa que tá em dor. Então, a gente tende a achar que, às vezes, o outro faz uma coisa pequena, mas pra nós dói tanto. Por que dói tanto? Porque tem uma parte minha que tá em dor ainda. Vamos na próxima ferida para me abordar um pouquinho mais. E essa ferida da rejeição também, tem pessoas que, quando sente essa ferida da rejeição, ela, tipo assim, se for pra ir numa festa, ela não vai numa festa. Ela fala, não vou, porque já não vou porque o povo não vai gostar de mim. Se for fazer uma faculdade, não vou fazer essa faculdade, porque as pessoas não vão me aceitar, não vão gostar de mim. Então, se a pessoa for fazer alguma coisa, ela já tende a nem fazer. Então, tem que ser olhada essas questões, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ferida da injustiça, né? Adulto, esconde o que sente. Sensível, mas não demonstra. Ele sente, mas não demonstra que sente. Exige muito de si mesmo. Dificuldade de estabelecer compromisso por medo de errar. E o que pode ter acontecido na infância dessa pessoa? Os pais foram frios e autoritários comigo. Muitas vezes a gente tem esses medos, né? Eu não vou fazer isso porque, vai que eu erro, vai que eu não consigo, nem vou tentar porque eu não vou conseguir. Aí, nem vou namorar porque começa um namoro e termina. Termina o namoro. Começa a trabalhar, não consegue continuar no trabalho, porque tem uma ferida anterior. E essa ferida da injustiça também aparece assim. Essa pessoa também tende a atrair pessoas que vão fazer injustiça com ela, que vão humilhar ela, que vão ferir ela. Aí ela fala assim, nossa, parece que ela se sente injustiçada. Eu me sinto injustiçada. Nossa, essas pessoas sempre fazem isso comigo. Por que elas fazem isso comigo? Eu sempre atraio esse tipo de pessoa. Por quê? Tem uma parte sua que precisa ser olhada, que precisa de atenção. E através da terapia é possível, sim. Eu consigo te ajudar a tratar essa parte sua que está em dor, para que você possa viver essa vida e sair desses padrões de dor, né? Vamos à próxima, né? Que eu falei um pouquinho dessa da injustiça, né? Ferida é humilhação. Adulto. Sente culpa ou vergonha de acertar. Então essa pessoa sente muita culpa, sente muita vergonha. Então ela não consegue cuidar dela mesma. Ela não consegue ter um cuidado com ela. E o que ela faz? Ela tá sempre cuidando do outro. Tá sempre cuidando do outro. Ela foge de si mesma. Então ela tende a cuidar de todo mundo menos dela. Ela tende a fazer tudo pelo outro. Ela tende a ser aquele amigo bom pro outro. Mas quando é ela não é amigo dela mesma. Ela não tá cuidando dela mesma. Ela não tá se amando, né? E o que aconteceu na infância dessa pessoa? Riram de mim. Às vezes acontece alguma coisa na nossa infância, às vezes uma coisa pequena. Isso aconteceu comigo na minha infância. Quando no teatro, né, tinha um teatro na escola de dança. E naquele momento eu travei no teatro. Fiquei travada lá no teatro, com medo. Aí eu errei um passo. E naquele momento se gerou um trauma. Foi coisa simples, mas ali a minha criança se sentiu ferida, né? E vocês se enquadraram em algum padrão aí? Me conta aqui nos comentários, comenta aqui pra mim. Vê se vocês se enquadraram em algum padrão desse. Vê se tem algum amigo, alguém assim que fala assim, nossa, parece que a Rafaela trouxe aqui pra nós
Nossa, não é que eu já senti isso, não é que meu amigo parece que isso acontece na vida dele e acontece. E às vezes a gente não entende por que às vezes os relacionamentos não dão certo, por que a nossa vida financeira não dá certo. Aí o povo fala assim, ah, você é procrastinador, você fica se auto-sabotando, você não quer, fala que não quer nada com a vida, você começa um curso e para. Seus relacionamentos não dão certo. E não é porque a pessoa, ela não quer, a pessoa não é algo que está no consciente dela, é um auto-sabotador inconsciente. Mas por que está acontecendo esse auto-sabotamento? Por quê? Tem uma parte minha que precisa ser olhada, tem uma parte minha que está em dor. E vocês, se tiver alguma pergunta, pode estar perguntando, eu vou estar respondendo. Isso é algo muito sério, porque mexe muito com a gente. E às vezes a gente não imagina que isso esteja acontecendo na nossa vida. Vocês estão aí na live, tem alguma dúvida, tem alguma coisa que eu possa estar respondendo? Pode perguntar pra mim, gente, eu não mordo ainda não. Eu só mordo chocolate, comida. Ai, ai. Aqui o Juliano. Tudo que passamos na fase adulta é referente à nossa infância? Por incrível que pareça, do 0 aos 7 anos vão acontecer coisas que vão influenciar a nossa vida adulta. Sempre começa do 0 aos 7 anos. Vão acontecer traumas mesmos, às vezes traumas que foram simples, mas que a nossa criança, ela se sente... A nossa criança, como ela não tem um entendimento de um adulto, ali ela se sente abandonada, ali ela se sente rejeitada, sente um monte de coisa. Uma coisa simples, mas aqui a criança interpreta de outro jeito. E nós adultos vamos carregar isso. E a gente tem que estar olhando para essas partes e tá curando em si, né? Então, isso que aconteceu na minha infância vai influenciar a minha vida. E também tem muitas coisas que eles falam dos nossos ancestrais também. Tipo assim, tem famílias que tem esses padrões repetitivos, né? Oi, Ciciane. Oi, Simone. Boa noite para vocês. Tem famílias que tem esses padrões repetitivos. Já reparou que tem famílias que todas têm vícios? Tipo assim, todo mundo daquela família bebe. Todo mundo daquela família se envolve com algum tipo de droga. Todo mundo daquela família atrai o mesmo tipo de homem. Até na nossa família a gente conhece isso. Na minha família, eu tive o padrão de abusos. Onde que todas as mulheres da minha família, a maioria passaram por algum tipo de abuso sexual na sua infância. Então esse padrão se repercutiu. Até eles falam assim de padrão de ancestralidade. Lembrando que tudo que eu falei aqui é assim, porque às vezes a pessoa se encaixa em algum padrão e vai ficar com raiva do pai e da mãe. Gente, por incrível que pareça, se a gente for olhar para a infância dos nossos pais, eles não tiveram uma infância muito boa também não, né? Eles também não foram ensinados a amar. E se a gente for olhar, as gerações e gerações vêm repetindo a mesma coisa. Tudo vai fazer a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo do peixe, né? Havia uma mulher, né, que... Boa noite. Havia uma mulher que ela cortava um peixe de um jeito, né? Ela cortava o rabo e a cabeça. Aí todo mundo perguntava pra ela, por que você pega e corta o rabo e a cabeça? Aí ela falou, porque minha mãe fazia assim. Aí foi perguntar pra mãe, ela foi perguntar, mãe, por que você faz isso? Porque a sua avó fazia assim, ligou pra avó, vó, por que tu faz isso? Filho, eu fazia isso porque a panela minha era pequena, não cabia o peixe inteiro. Sabe quantos padrões que a gente vem repetindo da nossa família e que a gente não se questiona? A gente vem repetindo aquilo tudo, que a gente vai fazendo tudo igual, e a gente não se questiona se é certo ou se é errado? Se a gente não questiona se esse jeito de educar, se esse jeito de ensinar é certo ou errado, a gente só vai repetindo. Às vezes as pessoas jogam uma coisa na TV e você não se questiona se aquilo é real ou não é. Então a gente tem que estar sempre questionando. Mas essas partes da nossa infância vão influenciar a nossa vida. Mas lembrando também, antes de vocês ficar com raiva de seus pais, assim, tanto na parte do manoterapeuta, tanto na parte da constelação, Luiz Rey disse isso, a Andresa Molina, a Márcia Marins, são pessoas que já disseram isso, que a gente escolhe os nossos pais. Por algum motivo a gente escolheu esses pais. Mas por que a gente escolhe esses pais? Por quê? Para que na nossa infância aconteça coisas, seja pai, seja namorado, seja noiva, seja quem for, patrão. A gente escolhe essas pessoas na nossa vida para quê? Para acontecer
destartar esses padrões que eu falei para vocês, o padrão da traição, da humilhação, do abandono, da rejeição. A gente escolhe eles porque a gente precisa curar coisas dentro de nós. A gente vem aqui para a Terra com muita coisa para curar. Por isso que tem pessoas que a vida é mais leve, né? Você fala assim, nossa, essa pessoa tá com a vida muito leve. Mas tem pessoas que eu vou te contar, a minha vida foi assim, bem estambegada. Parece que eu vim resolver 10 mil coisas aqui na Terra. Então a gente traz coisas, porque esses padrões já vêm de muitos tempos. Cada um vai entender de uma forma. Uns vão entender como ancestralidade, uns vão entender com outras vidas. Cada um tem uma forma de entender, mas de alguma forma, uns vão entender que igual Jesus veio para curar a humanidade, mas não foi só Jesus, nós também viemos com esses padrões de dor, padrões difíceis, para a gente curar a gente mesmo, e quando a gente cura a gente tende a curar a nossa ancestralidade e tende a não repercutir esse padrão para os outros. Tem até um estudo científico, né, que eu postei, não sei se eu postei no meu Instagram, que falava assim, os traumas dos pais podem ser transmitidos para os filhos. Por isso que vai transmitir. E é um estudo científico. Aí lá tem um estudo que fala da guerra lá, que fala que antes, na guerra lá daquela parte dos nazistas, que fazia aquele tanto de coisa, e que as pessoas, existem duas famílias, uma família que não tinha acontecido nada com essa família, que era também é dessa época lá, uma família que não aconteceu nada e uma família que passou pela guerra, né? Obrigada, viu? Minha mãe, eu tenho certeza que escolhi, sim. Já meu pai, a respeito, viu? Já meu pai, respeito, viu? Escolhi não. Juliana, escolheu, viu? Que incrível que pareça. A gente escolhe por questões, porque a gente tem que resolver. Tem várias questões, assim, pelo estudo que eu faço, assim, diversos assuntos, eu já estudei muitas coisas. E sempre fala que a gente escolheu mesmo. Fala que a gente escolheu nossos pais. Até os nossos parceiros afetivos. E por isso que os trem é bravo. Por que a gente escolhe eles? Porque eles vão fazer coisas que às vezes vai nos ferir, que vai nos machucar para uma parte nossa ser curada. Eles vão acionar, tipo assim, vai cutucar nossa ferida. Porque assim, a gente tem que se perguntar por que quando tal pessoa faz isso, dói tanto em mim? Por que isso dói tanto? É porque tem alguma coisa dentro de mim que ainda tem que ser curada, que precisa de um olhar, que precisa de uma atenção. E às vezes quando a gente não olha para isso vai se repetindo na nossa vida. Isso se repete muito, né? Também, em primeiro lugar, vem Deus que nos dá a vida, mas nossos pais nos trouxeram ao mundo. Eles fizeram o papel deles também. Se eles não tivessem, naquele momento, se unido, feito lá o que tinha que fazer, né, a relação sexual em si, porque muitas vezes a gente tem muitas pessoas ainda acreditam que vieram da cegonha, mas ninguém veio da cegonha. Teve uma relação, teve um ato sagrado, que a relação sexual é um ato sagrado. Pra gente nascer, eles se cruzaram para nos dar a vida, né? E é pro nosso aprendizado, pra gente olhar coisas dentro de nós. Porque, assim, por mais que a gente pense assim, eu não tenho isso não. Mas, eu não sou igual ao meu pai, não sou igual à mãe. Mas como a Márcia Maris, que é uma das minhas professoras, ela disse assim, macieira da maçã, diz que nós, no nosso inconsciente, na nossa parte sombra, na parte que a gente não sabe, fica lá armazenado, mas que a gente tem coisas parecidas com nossos pais e com as nossas mães. E tem hora que por honrar nossos pais e nossas mães, a gente tende a repetir igualzinho algumas coisas. Ciciane, escolhi minha mãe sim, para aprender a me virar sozinha na terra, só se for. Mas você falou tudo. Falou tudinho. Tem hora que a gente precisa, às vezes, porque isso que você comentou é verdade, Ciciane. Porque às vezes a gente vai precisar, porque aí tem várias analogias, né? Mas por quê? Às vezes a gente vai precisar de um pai e de uma mãe mais duro pra gente aprender alguma coisa. Mas o que a gente tem que aprender? A maior coisa que todos nós tá precisando aprender aqui na Terra: amar e se valorizar. Então, às vezes, tipo assim, cada um entende de uma forma, ancestralidade, de um jeito. Mas vamos pensar assim, faz de conta aqui, vamos comentar aqui. Vocês vão falar um pouco faz de conta que em alguma vida minha,
eu não tava me amando, né? Aí eu tive pais que me amavam muito, os pais chamegos, os pais que eram muito carinhosos comigo. Aí eu não aprendi a me amar. Então eu venho com pais... Boa noite, Ana! Então eu venho com pais mais difíceis pra mim, pra quê? Pra me aprender a me amar, pra me aprender a me valorizar, pra me aprender a olhar pra mim. Porque a gente, igual eu falo, a gente é ensinado a olhar pro externo. A gente é ensinado a olhar pros outros, a amar o mundo. Mas até tem uma coisa que muitos dizem, vários sábios dizem, né? Muitos dizem, primeiro a gente tem que amar a gente pra poder amar o outro. Mas o que a gente faz? A gente sai amando o outro e esquece da gente. E a gente tem que ter esse olhar pra gente, a gente tem que ter esse cuidado com a gente. Então, às vezes a gente atrai pessoas um pouco mais difíceis pra quê? Pra gente aprender a se amar, pra gente aprender a se valorizar, pra gente aprender a se respeitar. Pra gente falar assim, eu nunca mais entro nesse tipo de relacionamento. Nunca mais. Você quer saber? Já que minha mãe é desse jeito, eu vou me se virar sozinha mesmo. Já que ela não me deu o que eu queria, eu vou me dar amor, eu vou me valorizar, eu vou. Então, tem todo um contexto por trás. Mas você falou certinho, a Cistiane falou tudo que tinha que falar. Que a mãe dela, pra ela aprender a se amar, a estar só com ela, porque a gente vem pra aprender muitas coisas aqui. E se a gente for olhar também, é bom a gente ter um diálogo, por mais difícil que seja. Ou talvez a gente não puder ter um diálogo, mas só observar o que nossos familiares contaram para nós sobre os nossos pais. Normalmente, são pessoas ferindo pessoas. São gerações e gerações ferindo gerações. Se a gente for olhar, igual eu falo, olha para a infância de seus pais. Igual eu vou contar um exemplo da minha mãe. Antes eu ficava muito sentido, assim, pensava, ai... Nossa, minha mãe, nossa, ela fez isso comigo. Por que ela fez isso comigo? Nossa, minha mãe isso aqui. Mas eu fui analisar a infância dela, foi difícil. Eu fui analisar o que os parentes dela fizeram com ela, foi difícil também. E também, igual eu falo assim, nossos pais, eles não foram ensinados a amar também. Ninguém ensinou eles a amar. Você acha que eles vieram com manual de instrução? E nem a gente não foi ensinado a se amar. Agora que a gente está aprendendo a se amar, né? A gente não vem com manual de instrução aqui na Terra. Quem dera a gente viesse, né? Claro que vem os mestres aí, né? Vem Jesus, vem Buda, vem Chico Xavier, vem os padres, vem vários tipos de seres de luz para nos ajudar a gente aprender como é que eu faço para conviver com essas pessoas. Ou talvez, quando essa situação, seja esse tipo de relacionamento já não me faz mais bem, como que eu vou ter força para sair desse tipo de relacionamento, desse tipo de situação? E as terapias nos ajudam muito a gente sair desse tipo de relacionamento, desse tipo de situação. Porque às vezes a gente julga muito o outro, mas a gente não sabe que tem que a pessoa não consegue mesmo. Seja no vício, seja no relacionamento, muitas vezes a pessoa tá tacando pedra, né? Tá tacando pedra porque a pessoa não sei o que, mas a gente tem que... É igual eles falam, não julgamento, porque a gente não tá dentro do corpo do outro, a gente não sabe o que o outro tá sentindo. Porque a maioria de nós estamos tudo em dor. E às vezes quem tá com dor, a maioria das vezes tá xingando, tá ferindo, tá criando esses padrões de dor. E nós agora, a gente pode criar uma coisa diferente, tanto para nossa ancestralidade, tanto para essa humanidade. A gente pode fazer algo diferente. Se minha mãe fez isso comigo, o que eu posso fazer para meus filhos? Será que eu não posso tratar meus filhos diferente? Eu não posso... esse amor que eu não recebi, será que eu não posso ter recebido da minha mãe? Porque ela não sabia dar amor, porque cada um dá o que tem. Se eu não tenho amor, o que eu vou dar pros outros, né? Se eu não tenho como eu não dar, né? Mas o que eu posso fazer a partir disso? Que ensinamento que isso me traz? Porque até eu vi uma coisa engraçada, né? Que, assim, é até da Anitta, né? Assim, eu tava olhando ela falando, e o que ela falou, assim? Ela falou assim, o meu pai, nos negócios, ele me ensinou o que eu não devo fazer. Então... Todo mundo que passa pela nossa vida tá ali trazendo algum ensinamento. Oi, Carla! Todo mundo que passa na nossa vida tá trazendo algum ensinamento. Alguma coisa essa pessoa tem para me ensinar. Ninguém cruza a nossa vida por acaso. Ninguém cai na nossa vida de paraquedas. Todo mundo tá ensinando alguma coisa. Não é fácil o abandono materno, mas me tornei mais forte. Aqui hoje eu tô comentando aqui. Boa noite, Carla. Eu já tô comentando as duas partes, né? Que eu tô aqui ao vivo no Instagram e tô ao vivo no Facebook, né? Pra trazer pras duas partes, né? Mas é isso. Não é fácil pra gente.
Só que isso nos torna mais fortes mesmos. E também, além de nos tornar mais fortes, nos ensina o que eu não devo fazer. Ah, obrigada! Obrigada, Carla. Então, isso nos ensina o que eu não devo fazer. Se a pessoa fez isso comigo e eu não gostei, ensina que eu não devo mais repetir isso. Eu posso fazer diferente, eu posso pensar diferente. E uma coisa que me fez refletir, que me fez pensar muito, foi um dia que a Andresa Molina, ela falou assim: quando a pessoa tá ali xingando, tá nervosa, tá fazendo isso, no fundo, essa pessoa tá com uma dor dentro dela. No fundo, a gente tá com alguma dor dentro da gente. Por quê? Sabe o que eu tava refletindo na vida hoje? É porque muitas vezes a gente tá olhando muito pra nossa dor, mas a gente não olha porque o outro também passou por dor. E porque tudo tem um ensinamento na nossa vida. O que eu vou fazer agora uma perguntinha pra vocês? Oi, Angélica. Eu vou fazer aqui um questionamento pra gente aprender, né? Fazer 3 perguntas, que essas perguntas nos fazem refletir, né? Por que eu estou passando por isso? Por que tenho vontade de fazer algo que não apoia a minha decisão interna? Por que estou me colocando nessa situação? Por que tenho medo de enfrentar os outros? E a segunda reflexão: o que eu tenho que aprender com isso? Preciso aprender a me colocar e me impor. Impor a minha vontade, sem ofender ou magoar. Mas a minha vida é importante. E o desejo da minha alma precisa ser manifesto. E às vezes o desejo da nossa alma pode ser simples. Tem vários desejos que a nossa alma tem. E é necessário que a gente leve esses desejos da alma para alguém. Às vezes alguma coisa que a gente tem que... Também tô com saudade, viu, Angélica? Alguma coisa que a gente tem que aprender. E essas perguntas nos fazem refletir. Essas perguntas que eu fiz agora nos levam a refletir, nos levam a olhar para dentro de nós. Olhar, por que quando tal pessoa faz isso, dói tanto em mim? E também não ter vergonha da gente procurar ajuda, a gente procurar uma ajuda terapêutica. Eu conto que eu já precisei de muita ajuda terapêutica. Eu graças às ajudas terapêuticas, hoje eu tô aqui fazendo uma live, levando alguma coisa de bom pro outro, né? Porque muitas vezes eu tava em dor, eu tava brigando com o mundo, eu tava lá em guerra com o mundo, eu tava em guerra com Deus. E as terapias vieram pra minha vida para me mostrar um outro lado da vida. Me mostrar que dá pra curar as nossas partinhas, dá pra olhar isso. E essas partinhas só precisam ser olhadas, ser tratadas, né? Eu não sei o que você tá passando hoje na sua vida, qual a questão que você tá, mas quando a gente faz uma terapia, a gente resolve essa questão de maneira mais fácil e até obtém cura mesmo. Eu obtive muitas curas através das terapias, eu pude entender muitas coisas através das terapias. E eu posso te ajudar. Se você tem interesse em agendar uma sessão terapêutica, entre em contato comigo. Me chama aí aqui no Facebook, me chama aí no mensagem, me manda uma mensagem no privado. Aqui no Instagram, entra no link da bio aí, me chama lá no WhatsApp pra gente conversar, pra gente olhar pra essa dor. Uma dor que tá em alta, muito em alta, é a dor da depressão. Mas o que dói nessa pessoa? E muitas pessoas julgam, porque as pessoas não sabem. O que dói é a dor, é a alma que tá doendo. E essa depressão, é a fibromialgia, é a ansiedade e diversos tipos de dor, e até as dores do corpo físico. Mas o que tá doendo nessa pessoa? É a alma que tá doendo, é a nossa alma que tá em dor. Só que o médico, ele pode cuidar do físico, mas quem vai cuidar da minha alma, do meu espírito? Quem vai trazer uma técnica que vai me ajudar a me curar? Quem vai me ajudar nessa dor? Oi, Maria. Então, através das terapias, eu posso ajudar você. Eu não sei, você me traz uma questão sua. E através dessa questão, eu posso ajudar você a obter cura. Claro, em primeiro lugar, você tem que querer. Você tem que querer dar o passo. Você tem que querer fazer a sua parte de dar o passo, de querer olhar para essa questão sua. Porque tem questões que, assim, o tempo ele cura muita coisa na nossa vida, cura. Mas tem coisas que o tempo ainda não pode curar, que são nossas feridas da infância que precisam ser olhadas. E é só tratar mesmo, é só curar.
E se você se sentiu, que se enquadrou em alguma dessas coisas que eu te falei no início da live, eu falei cada padrão. Eu vou deixar essa live salva. Eu falei cada padrão. O padrão do abandono, o padrão da rejeição, da humilhação, da injustiça. Eu falei todos os padrões. E a maioria de nós está em algum padrão desse. Eu vou deixar lá salvo para vocês verem novamente a live, ver com mais calma, com mais atenção. E olhar para essa partinha sua. Que tem muitas partinhas nossas que está precisando ser olhada. É igual um curativo, né? Aquele curativo, quando a pessoa vai lá cuidar da ferida, a ferida tá sangrando, doendo. Aí vem, pega e passa um negocinho, passa outro negocinho. E vai curando aquela ferida. Primeiro ela sangra, primeiro ela dói. Mas à medida que você vai tratando e você vai olhando, ela se cura. Assim é com nossas feridas da alma. E seja principalmente a ferida da depressão que está em alta, a pessoa que está em depressão, o que ela quer? Ela só quer tirar aquela dor. Ela não queria tirar a vida dela, ela não quer tirar a vida dela. Mas ela quer tirar, o que ela quer tirar? A dor. Só que ainda ela não sabia que tinha uma solução, que existia alguém que poderia ajudar ela. Mas hoje em dia, graças a Deus, existe. E eu posso ajudar essas pessoas que estão passando por esses padrões que eu falei, padrões também até de querer tirar a vida, de não ver sentido na vida. E tem hora que a gente tá com esses padrões e não sabe que tá. Observe seus filhos também, observe de seus familiares. Veja se essa pessoa não ficou diferente. Porque a pessoa, ela começa a ficar mais triste. Ela começa a sentir uma angústia, uma dor enorme, assim, ela sente uma dor no coração, que não sabe por que sente aquela dor, uma agonia, uma vontade, ou come demais, ou come de menos, ou vai para os vícios também. A pessoa tende a ir pro vício em si, porque ela tá tentando preencher alguma coisa. Ali a dor tá muito grande. E ela tá tentando preencher alguma coisa. Claro que a pessoa tem que querer ajuda, mas a gente pode ir conversando devagarzinho, dando um toque aqui, um toque ali. A gente olhar pro outro, olhar pro lado, porque tá tendo crianças cometendo o suicídio, tá tendo adolescentes cometendo suicídio, adultos e pessoas mais velhas. Porque eles não encontram a solução para sua dor. Mas existe sim. E eu falo porque eu também tive nessas dores também. Na minha infância, eu já tentei tirar a minha vida. Numa parte da minha vida, eu pensei assim, eu não tenho saída. E graças às terapias, elas me trouxeram essa liberdade de eu não querer tirar a minha vida. Então a pessoa sente aquela tristeza, uma tristeza profunda, uma tristeza que perdura por muitos dias, um cansaço, um desânimo, uma tristeza que não sabe por que sente, às vezes que come demais ou come de menos, não consegue mais dormir. Tem hora que já toma medicação, a medicação já não faz efeito, mas muitas das vezes, igual eu falei, o médico está cuidando do físico. Mas a origem que está na alma, que está no meu emocional, que está no meu mental, não foi tratada. Enquanto essa parte minha emocional ou mental não for tratada, enquanto isso não for olhado, mais dor eu vou sentir. E é bem simples. Basta a gente pegar, assim, eu quero sair desse lugar e eu vou procurar ajuda. E eu posso te ajudar. Eu afirmo que eu posso te ajudar porque eu consegui sair disso. E se eu conseguir, outras pessoas também conseguem. Conseguem sair desses padrões de dor. E a gente olhar em volta, observar como é que estão as pessoas à nossa volta. Observar que muitos estão ali. Quando você começa a perceber que uma criança, seja uma criança, um adulto, uma pessoa idosa, começou a ficar mais quieta, já não quer conversar com muita gente, está muito triste, não quer comer ou está comendo demais, come exageradamente ou come menos. A pessoa sente aquela dor no coração, ela sente uma dor que ela não entende por que sente tanta dor. Mas por que essa pessoa sente mais dor? Eu vou falar um pouco da mediunidade, só que eu vou falar da mediunidade sem ser de religião, porque a mediunidade em si todo mundo tem. Todo mundo tem, em menor ou maior grau. Nem todo mundo vai ver coisa. Cada um tem uma mediunidade mais diferente. Mas já percebeu assim? Quando você vai em algum lugar e você fala assim, nossa, parece que eu fui naquele lugar, voltei, eu tô mal. Conversei com aquela pessoa, nossa, me senti ruim. Nossa, eu não sei, começou a me dar um aperto aqui, alguma coisa estranha, não sei porquê. Só foi eu pensar em tal pessoa, me deu isso. Só foi ir naquele lugar, eu comecei a sentir esse mal-estar, comecei a sentir isso tudo. E eu fui descobrir que eu tinha essa mediunidade de sentir, porque a mediunidade, eu falo, não tem a ver com religião. Tem a ver com o sentir da gente. Cada um tem um tipo de sensibilidade. E muitos estão com as mediunidades aí e estão se perdendo, porque não sabe que tem. E muitas vezes a gente acha que a dor é só nossa, pensa assim,
essa dor que eu tô sentindo é só minha. Eu vou te falar uma técnica que você pode usar na sua vida, que você vai identificar se o que você sente é seu ou é do outro. Quando você começar a sentir alguma coisa assim, seja uma tristeza, uma angústia, alguma coisa assim, você fecha seus olhos e pergunta: de quem que é isso que eu tô sentindo? Seja uma tristeza, seja uma dor, de quem que eu tô sentindo? Normalmente, se for seu, você aí vai vir, tipo assim, você não vai ver nada, vai aparecer assim. Você vai sentir que é seu. Se for de outra pessoa, vai aparecer o nome de alguém, vai aparecer uma imagem de alguém, vai aparecer algum tipo de energia, ou até alguma coisa aí, eu falo de energia, mas você entende como você acha melhor, né? Até uma energia espiritual, aí você vai saber que essa dor não é sua. Ou até o planeta. Eu, pela minha sensibilidade, eu pergunto assim, às vezes eu pergunto, tá, que eu sinto alguma coisa, eu pergunto assim, de quem que é isso que eu tô sentindo? Como a gente é terapeuta, como terapeuta, quando eu tô conversando com o meu paciente, eu consigo sentir, o meu assistido em si, o meu cliente, eu consigo sentir o que ele tá sentindo. Muitas vezes eu sei que é dele. Mas de repente você terminou o trabalho e foi pra sua casa. Aí você começa a sentir alguma coisa. Eu pergunto, às vezes é de algum paciente que está passando pelo tratamento comigo. Às vezes é até do mundo em si, porque o mundo em si está em dor. Por isso que é muito importante a gente levar algo de bom para as pessoas. Um sorriso, um bom dia. Sentiu vontade de abraçar alguém? Abraça. Aquela pessoa está precisando. Sentiu vontade de tocar aqui no ombro? Toca. Aquela pessoa está precisando. Sentiu vontade de dar um bom dia? Dá. Eu dou bom dia para aquela pessoa, a pessoa nem me responde. Continua dando bom dia. Um dia essa pessoa vai te responder. Eu vou te contar que isso aconteceu comigo. Tinha uma época que eu trabalhava no shopping e todo dia eu dava bom dia para aquela senhora. Todo dia. Ela não me respondia. Chegou um dia que eu dei bom dia para ela e ela me respondeu. E a gente começou todo dia a trocar bom dia uma com a outra. Porque talvez alguém fez alguma coisa com ela. Então, aí ela pensa assim, ou senão, muitas vezes a pessoa não se enxerga também. Porque na sociedade onde que a gente está, é ensinado que a pessoa que barra o chão não é importante. É ensinado que a pessoa que limpa o hospital não é importante. É ensinado que o enfermeiro lá que está lá, o técnico de enfermagem que está lá, é ensinado que essas pessoas não são tão importantes. O lixeiro é ensinado que ele não é importante. Mas no fim, todo mundo é importante. Cada pessoa aqui na Terra é importante. Porque se um dia faltar, vai fazer diferença. Imagina se o lixeiro passa de passar na rua. Imagina o caos. Imagina a pessoa que está lá limpando o hospital. Imagina se essa pessoa para de limpar o hospital. Que caos que vai virar. O padeiro que serve aquele pontinho, aquele pãozinho gostoso que a gente come de manhã, não é? Se não tiver a pessoa que vai fazer o pão. Então, a gente saber que cada um é importante. Eu não sei qual é a sua profissão, mas sabe que você é importante aí na sua profissão. É importante esse ato seu. Se os outros disseram assim, que muitas vezes é importante a gente fazer sim, a gente sente vontade de fazer uma faculdade, sente vontade de fazer um curso, faça. Mas também não fique... não é porque você tem um cargo alto que você tem que pegar e ficar criticando o outro em si. Então, pessoal, é isso que eu queria deixar a mensagem para vocês. E se você se enquadrou em algum padrão desse, ou está passando por algum momento difícil na sua vida, que você não consegue sozinho resolver, me chama, vamos agendar uma terapia para você, vamos cuidar dessa dor sua, eu posso te ajudar a curar, porque se eu me curei, eu posso te dar aos outros a se curar também. Eu agradeço a cada um que participou dessa live, eu vou estar fazendo mais lives, né? Cada vez mais lives, trazer mais lives para você. Agradeço a todo mundo, né, que entrou aqui nessa live, a todos vocês, mando um beijo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiser perguntar aí antes de eu encerrar a live, pode estar perguntando aí. Tem alguma dúvida que vocês queiram que eu responda? Pergunta aí pra mim, pessoal. Aproveitar que eu tô aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei respondendo a vocês. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? E também, às vezes, você ficou meio assim, eu fiquei meio sem jeito de falar aqui no comentário. E quiser falar no privado, chama eu lá no privado e a gente conversa também. Às vezes você tem alguma dúvida, mas ficou meio receoso de comentar aqui, comenta lá no privado que eu te respondo também. Então essa live, vou trazer mais lives, né? Vou estar trazendo pessoas também. Eu quero trazer uma amiga minha que ela passou pela tentativa de suicídio e superou. Eu também vou contar a minha história e a história dela junto. Pra gente mostrar que é possível, a gente sair dos padrões de dor. Tem muita gente pra me contar. Tem uma outra pessoa que eu quero trazer sobre relacionamento, que ela só atraía relacionamentos difíceis
e depois que e não conseguia confiar, e depois que ela passou pelo tratamento, ela conseguiu confiar mais. Ela conseguiu sair dessa situação difícil, né? Eu vou trazer mais pessoas para estar contando, vou trazer pessoas para contar as histórias deles e também como que foi o tratamento na vida deles também. Que é bom a gente ver, né? Então, um beijo para vocês. E até no meu Instagram também tem lá os relatos de algumas pessoas que passaram pelos tratamentos. Porque é possível a gente cuidar dessas partinhas nossas que estão em dor. Basta a gente procurar uma ajuda, querer uma ajuda, né? E eu posso te ajudar. Posso te ajudar a chegar nesse caminho de cura e aliviar essa dor sua. Porque a dor, a gente pensa assim, a dor é só física. Mas tem a dor que é do relacionamento, tem a dor que é financeira, tem a dor de eu começar as coisas e não conseguir terminar. É tanta dor que a gente tem, mas a gente pensa assim, não, dor é só física. Mas tem dores que não são físicas, são os nossos traumas que a gente passou, são situações que foram difíceis na nossa vida. Às vezes que a gente não entende por quê. Através da terapia a gente passa a ter uma compreensão maior e pode curar essas dores nossas, né? Então, se você gostou dessa live, sentiu uma coisinha boa, compartilha com seus amigos, eu vou deixar salva. Marca com um amigo que tá precisando ouvir isso. Se trouxe alguma coisa de bom pra você, eu vou estar fazendo mais lives aí, viu? Um beijo pra vocês. Um beijão, um abraço. Agora, celebração. Eu vou pedir pra você hoje, se abrace. Se olhe no espelho e diga, eu me amo. Mesmo que no início seja difícil, vai devagarzinho, vai trabalhando. Vai trabalhando esse alto amor por você mesmo. E é isso que eu queria deixar pra vocês. Eu vou deixar salvo, quem entrou agora, eu vou deixar salvo pra você ver depois.